Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 23 de agosto de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Dando continuidade aqui ao segundo texto da segunda parte do nosso livro de exercícios, o que é a salvação? Vamos a ele. A salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Ela não poderia deixar de ser cumprida. Ela garante que o tempo terá um fim e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado, e ele substituirá estes pensamentos de conflito com o pensamento da paz. O pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus no instante em que a tua mente pensou em guerra. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Mas, quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. Assim, o pensamento, que tem o poder de curar a divisão, tornou-se parte de cada fragmento da mente, que, embora ainda permanecesse una, deixou de reconhecer a sua unicidade. Neste momento, ela não mais se conhecia e pensou que havia perdido a própria identidade. A salvação é um desfazer, no sentido de que nada faz por não apoiar o mundo de sonhos e malícia, e assim afasta as ilusões. Por não apoiá-las, as abandona simplesmente no pó. Assim, o que escondiam é agora revelado. Um altar para o santo nome de Deus, no qual está escrito o seu verbo com as dádivas do teu perdão, depositadas diante dele, e logo atrás a memória de Deus. Vamos diariamente a esse santo lugar para passarmos algum tempo juntos. Aqui compartilhamos o nosso sonho final. Um sonho no qual não há tristezas, pois contém um indício de toda a glória que nos é dada por Deus. A relva desponta na terra, as árvores começam a brotar e os pássaros vêm viver em seus galhos. A terra renasce com uma nova perspectiva. A noite desapareceu e juntos chegamos até a luz. Daqui damos a salvação do mundo, pois é aqui que a salvação foi recebida, Pois foi aqui que a salvação foi recebida. A canção do nosso júbilo é o chamado para todo o mundo, anunciando que a liberdade está de volta, que o tempo está quase no fim, que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera até que o seu Pai seja lembrado, os sonhos acabem e a eternidade brilhe, afastando o mundo e só o céu exista agora. Então, o que é a salvação foi o texto de hoje. Ontem nós tivemos a lição Pai, hoje volta a ser teu filho, e hoje temos a lição 235, é vontade de Deus em sua misericórdia que eu seja salvo. Basta que eu olhe para todas as coisas que parecem me ferir e que afirme com toda segurança. É a vontade de Deus que eu esteja a salvo disso, para vê-las simplesmente desaparecer. Então, olha só, essa é uma resposta à tentação muito boa, Se você estiver lá no olho do furacão, com alguma coisa de muito ruim acontecendo na sua vida, então você pode declarar, é a vontade de Deus em sua misericórdia que eu seja salvo disso, Então a gente já aprendeu lá em 2022, vocês já aprenderam exatamente o que significa estarmos sob a ação da graça de Deus e não da lei. O que é a lei? É a lei do karma. É simplesmente a lei da causa e efeito. É simplesmente a lei do karma. O que eu der, eu vou receber, tá? O que eu der, a energia positiva que eu colocar em jogo, eu vou receber de volta. E a energia negativa que eu colocar em jogo, eu também vou receber de volta.
Essa é a lei, tá? É a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. É exatamente isso, é a lei do karma. Mas nós estamos invocando o quê? A misericórdia divina, a compaixão de Deus, né? A misericórdia, ela é um aspecto feminino de Deus, ela é um aspecto de Deus mãe, tá? É a vontade de Deus, em sua misericórdia, que eu seja salvo. Basta que eu olhe para todas as coisas que parecem me ferir e que afirme com toda segurança. É a vontade de Deus que eu esteja a salvo disso, para vê-las simplesmente desaparecer. Basta que eu apenas me lembre de que a vontade de meu Pai é unicamente a felicidade para mim, para descobrir que só me veio felicidade. E basta que eu me lembre de que o amor de Deus envolve o seu filho e mantém a sua inocência, pureza, eternamente perfeita, para ter certeza de que estou salvo e seguro em seus braços para sempre. Sou o filho a quem ele ama. Estou salva porque é a vontade de Deus em sua misericórdia que seja assim. Pai, é minha a tua santidade. O teu amor me criou e tornou a minha inocência parte de ti para sempre. Não há culpa, nem pecado em mim, pois não há culpa, nem pecado em ti. É a vontade de Deus em sua misericórdia que eu esteja salvo. Então, como é que você vai praticar essa lição hoje? Você vai imaginar uma determinada situação, né, que esteja te deixando aflito ou aflita, e você vai declarar: é a vontade de Deus que eu esteja salvo disso. Pronto. Entrei na graça de Deus. Não estou mais sob a lei do karma, tá? A lei é uma lei. A lei é uma lei universal. A lei é impessoal. Como assim, Jaque? A lei é impessoal. A lei funciona para todos. Ah, não, mas não é isso que eu vejo no mundo. Eu vejo as pessoas fazerem um monte de atrocidades e não serem punidas. Porque você está olhando para uma janela temporal muito curta. E porque você está olhando apenas aqui para o plano físico, ok? Você está olhando apenas para o plano físico. Então você vai ter essa impressão de que nada está acontecendo. A lei do karma, ela atua ao longo das nossas diversas vidas. E atua também lá do lado de lá, quando a gente está no plano espiritual. Então você não tenha dúvida de que a colheita, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Essa é outra forma de enunciarmos a lei do karma. Mas quando nós pedimos pela correção voluntariamente, quando nós voltamos a nossa mente para o Criador, então nós saímos da ação da lei e entramos na ação... nós saímos da ação da lei do karma, causa e efeito, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e ficamos sob a lei da graça de Deus. Então a lei do karma, ela está aqui, tá? Ó, já vou começar a pensar mal do homem do ferro velho, que ele tá subindo a rua aí, ó. E a lei da graça de Deus, ela tá aqui em cima, tá bom? A graça de Deus está aqui em cima, então eu estou me afastando do campo de batalha do ego, tá? Mas obviamente que esse arrependimento, gente, que esse pedido de correção, ele precisa ser sincero. O que Jesus falava lá quando ele curava a galera? Ele falava assim: vá, depois da cura, né? Depois de um milagre fenomênico ter sido operado, pra gente falar bonito. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Não é assim? Não era assim que ele falava? O que é pecar? É colocar a sua mente... É dar ouvidos ao sistema de pensamento do ego. É sintonizar a sua mente no sistema de pensamento do ego. Isso é que é pecar. Os pecados
Na verdade, não há pecados a serem punidos, mas sim equívocos a serem corrigidos. Então, vá e não peques mais. Então, nessa situação aí, que você precisa da misericórdia de Deus, você precisa da compaixão do Criador, lembre-se de que você precisa receber o milagre, ir, seguir com a sua vida e não pecar mais. Esse arrependimento, minha gente, precisa ser sincero. Não dá pra você falar assim, já que falou que eu posso ficar aqui numa boa, eu vou errar e quando vier esse retorno, eu simplesmente vou invocar a misericórdia de Deus. Não, não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa funciona. Esse arrependimento precisa ser sincero. Esse desejo de correção da mente, esse desejo de cura da mente precisa ser sincero. Tá bom? E aí sim você vai praticar a lição de maneira correta. É vontade de Deus que eu esteja a salvo disso. Porque é vontade de Deus de que todos nós estejamos salvos, sejamos livrados das consequências dos nossos próprios equívocos mentais. Lembrando de algo muito importante que eu estava pensando ontem, que eu tinha muito tempo que eu não falava para vocês, que eu tenho que falar. Um Curso em Milagres é um programa de transformação da mente. Não é um programa de transformação da sua vida. É um programa de transformação da sua mente. A transformação da sua vida é uma feliz consequência da transformação da sua mente. Por quê? Porque a projeção dá lugar à percepção. Porque o que acontece? Nós vemos do lado de fora o conteúdo das nossas mentes projetado, né? Então, volto ao que a gente falou na live da semana retrasada. Lembrando que amanhã a gente tem live, tá? Se Deus assim permitir. Às 19 horas, terminando aí, acho que é a última sessão. Não é a última, não. É mais uma sessão do capítulo 11, tá? Não é a última, não. Então, olha só. Se o teu irmão não te fala de Cristo, é porque você não está falando de Cristo com ele, tá? Então, a projeção dá lugar à percepção. Falamos disso na live. Se você não assistiu, assista. Tá bom? Dia 23 de agosto, texto de Melody Beach, cujo título é Cuidado Próprio. Quando nos tornaremos dignos de amor? Quando nos sentiremos seguros? Quando conseguiremos toda a proteção, o carinho e o amor de que tanto desejamos? Conseguiremos quando começarmos a dar isso a nós mesmos. Texto dela própria do livro Para Além da Codependência, que está lá no canal, no Telegram. Você encontra o PDF lá. Leia este livro, é fundamental, é importante para o seu crescimento espiritual. É um livro sobre codependência emocional ou vícios de qualquer tipo são doenças espirituais. São as consequências do nosso afastamento do nosso Criador, tá bom? A ideia de dar a nós mesmos o que desejamos e queremos pode ser confusa, principalmente se tivermos passado muitos anos sem saber que é certo cuidarmos de nós mesmos, deixar de dirigir a nossa energia, a nossa concentração para os outros e suas responsabilidades e pôr essa energia em nós mesmos e em nossas responsabilidades. É um comportamento de recuperação que pode ser adquirido. Recuperação dos relacionamentos codependentes, recuperação dos relacionamentos especiais, tá? Aprendemos isso com a prática diária. Começamos relaxando, respirando fundo e abandonando o nosso medo o suficiente para nos sentirmos em paz. Depois nos perguntamos: o que preciso fazer para cuidar de mim hoje? Ou neste momento? O que preciso e quero fazer?
o que demonstraria amor e responsabilidade próprios. Estou preso à crença de que os outros são responsáveis por me fazer feliz, são responsáveis por mim. Então, a primeira coisa que preciso fazer é corrigir o meu sistema de crenças. Eu sou responsável por mim mesmo. Sinto-me ansioso e preocupado quanto às responsabilidades que venho negligenciando. Então, talvez eu precise abandonar o medo e cuidar destas responsabilidades. Estou me sentindo esmagada, fora de controle? Talvez precise voltar ao primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Admitir humildemente perante Deus, perante o meu poder superior, tal qual concebo, que sou impotente diante do álcool, diante da cocaína, diante do meu relacionamento destrutivo, sou impotente. Tenho trabalhado demais, talvez eu precise tirar um tempinho para mim e me divertir mais um pouco. Venho negligenciando o meu trabalho ou as minhas tarefas diárias, então o que eu preciso fazer é voltar à minha rotina. Não há receita, fórmula ou manual para eu cuidar de mim mesmo. Cada um tem um guia e esse guia está dentro de nós. Precisamos nos perguntar o que preciso fazer para cuidar de mim mesmo com responsabilidade e carinho. Depois precisamos ouvir a resposta. Cuidar de si mesmo não é tão difícil assim. A parte mais desafiante é confiar na resposta e ter a coragem de fazer o que ouvimos. Hoje me concentrarei em cuidar de mim mesmo. Confiarei em mim mesmo e no meu poder superior para me guiar neste processo. Então hoje o que é que você precisa fazer para cuidar de você mesmo? O que é que está te faltando hoje? Olha só, não é para você cuidar do outro, é para você cuidar de si mesmo, né? É para você hoje se sentir no direito de cuidar de si mesmo, de si mesma em primeiro lugar. É para você simplesmente se priorizar. O que você pode fazer por você mesmo hoje? Hoje eu vou contar para vocês o que eu fiz já por mim mesma. Eu fui para minha aula de hidroginástica, eu tomei sol. Foi bom tomar sol. É bom tomar sol quando tá mais friozinho, né? Ainda que os dias aqui no Rio, esses últimos dias, têm sido muito quentes. A gente hoje tá com o céu super azul, né? Mas e aí? O que você já fez hoje para você cuidar de si mesmo? Né? Você já fez a sua barba? Você, mulher, já foi à manicure? Sábado é dia de manicure, né? Você já cortou o seu cabelo, você já fez a sua atividade física, você já escolheu uma refeição saudável para começar o seu dia, você já leu algumas páginas do seu livro favorito. Bom, você decidiu assistir esse vídeo. Assistir esse vídeo é uma medida de autocuidado, né? Vamos lá. Leitura do livro Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros. Vá ao encontro das pessoas de influência. Nós medimos a abundância não por aquilo que flui para dentro, mas por aquilo que flui para fora. E essa é uma frase do irmão David Steindl Rast. E eu não sei se eu pronunciei o nome dele corretamente, provavelmente não. David sim, Steindl Rast. Não o conheço. Uma vez eu ouvi isso explicado da seguinte forma, de que quando você tem mais dinheiro do que você precisa, então isso é a riqueza. Quando você usa o seu dinheiro para fazer a diferença, então isto é poder. O sucesso sagrado, que trata de alcançarmos tanto a riqueza quanto o poder, culmina nesse quarto e final estágio, modelando a grandeza, emulando a grandeza, tá bom? Eu acredito que o sucesso financeiro nos permite a todos modelarmos a grandeza na sua forma mais grandiosa. Não vamos confundir isso com a grandiosidade do ego, tá?
E eu estou genuinamente tocada, né? Digamos assim, comovida, né? É, por onde nós estamos, pelo lugar para onde estamos indo. De acordo com o estudo da Alliance de 2013, Mulheres, Dinheiro e Poder, desde a crise financeira de 2008, tem havido uma mudança muito grande ocorrendo no relacionamento das mulheres com o dinheiro. Lembrando que ela escreveu esse livro para as mulheres, tá? Mas eu jamais vou deixar meus alunos homens de fora. Jamais. Tá? Então, se eu ficar aqui falando de mulheres, é porque simplesmente eu estou lendo o livro. Mas você se inclui também. Como resultado dessa crise, foi aquela crise de 2008, que teve a bolha imobiliária lá nos Estados Unidos, né? As pessoas tinham gastado muito mais do que podiam, os bancos estavam emprestando dinheiro assim a rodo, aí as pessoas não tinham como pagar, mas pegavam emprestado assim mesmo, e deu uma zebra lá, né? Culminou com muitas pessoas perdendo tudo. Houve inclusive pessoas que tiveram que ir morar na rua, né? As pessoas, muitas pegaram suas barracas de camping e foram para as florestas, viver nas florestas, tá? Como resultado desta crise, o estudo reportou que uma nova demografia estava emergindo na cena. As mulheres de influência. Essas mulheres não são necessariamente aquelas que ganham mais ou que estão empregadas num bom sentido, embora muitas sejam. O que determina uma mulher de influência, o que determina que uma mulher tenha influência é que ela está financeiramente, ela tem conhecimento financeiro, tá? Ela é inteligente, ela está bem informada. Então, mais provavelmente, ela se sentirá confiante na sua capacidade de gastar, de economizar, de investir sabiamente do que as mulheres da média. Explica o estudo da Alliance. A Alliance é a mesma seguradora que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então, a pesquisa descobriu que apenas 1 em 5 mulheres se encaixa neste perfil. Mas, à medida em que mais mulheres se unem, né, a esse grupo ao assumirem as rédeas financeiras de suas vidas, então essas mulheres de influência estão se tornando pivôs globais, modelos de grandeza. O que ela chama aí? Tem uma expressão em inglês, né? Que é game changer, que é aquele indivíduo que chega no jogo para mudar o jogo, né? Então elas começam a assumir papéis pivotais no jogo financeiro. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma mentalidade muito orientada para colaborar, cooperar, ajudar, apoiar e multiplicar. Porque o dom da multiplicação é um dom feminino. A abundância, a prosperidade, a multiplicação são todos atributos das energias femininas. E eu não estou falando isso aqui com nenhum tipo de preconceito. Não me entendam mal. Nós estamos falando de energias yin e energias yang. Yang masculinas, yin femininas. Tá bom? E então essa coisa da multiplicação é um dom feminino, né? Já falamos aqui daquela frase, né? Que o homem dá um espermatozoidezinho para a mulher e ela simplesmente transforma num bebê. Ele dá uma casa para uma mulher e ela transforma num lar. Ele dá um pacote de arroz para ela, um pacote de feijão e sei lá mais o que, e ela transforma aquilo numa refeição. Então, esse é o dom feminino. É o dom de multiplicar. É o dom. Vocês precisam entender isso muito bem. Todos vocês. O dinheiro não nasce em árvore. Não. O dinheiro, ele precisa ser
criado, mas o dinheiro é criado do nada. Entendam isso. Isso é muito importante. E isso vem de uma matriz feminina de abundância e de prosperidade. E eu vou falar para vocês de novo o que o rabino, com quem eu estudo Cabala, ensina. Se você é homem e quer ser próspero, derrame as suas riquezas sobre a sua mulher. Claro que você precisa escolher uma mulher digna para ser sua companheira, tá? Não vai me arrumar aí uma biscate e depois dizer que eu mandei você derramar sua riqueza sobre a biscate e ela gastou tudo e não sobrou nada nem para ela e nem para você. Mas se você encontrar uma mulher digna, uma mulher virtuosa, então é assim que você vai ficar rico. Lembrem-se dos muçulmanos. Os muçulmanos mostram a riqueza deles, a prosperidade dele na mulher. Então, a mulher do muçulmano é aquela criatura que está coberta de ouro, né? De cima aos pés, que está usando um sapato Prada, que está usando uma bolsa Chanel, né? É assim que eles mostram a prosperidade. Não é lindo isso, gente? A mulher chega lá cheia de ouro e o cara sabe, o amigo dele sabe que ele tá muito bem, porque ele tá cobrindo a mulher dele de ouro, tá bom? Bom, eu vejo isso como inevitável. Uma vez que uma mulher se torna financeiramente segura, sua motivação muda de fazer mais dinheiro, observem o verbo fazer mais dinheiro, para fazer a sua marca. Então ela começa a buscar oportunidades para ganhar mais influência e dar de volta aos outros de forma que preencham ela com significado e alegria e prazer. Enquanto que ao mesmo tempo ela está se imbuindo com o poder e com a capacidade de criar um impacto, de impactar a vida alheia. Quando finalmente eu fiquei financeiramente segura, eu quis sair do sucesso para o significado, para fazer alguma filantropia. Uma empresária muito bem-sucedida me disse: então, para citar Thornton Wilder, não sei quem é, ela adicionou: o dinheiro da mesma forma que gente, olha isso. Gente, vocês vão rir muito quando eu ler a frase. Depois vocês vão comentar, tá bom? O dinheiro, assim como o esterco, não tem valor, a menos que seja espalhado. Gente, isso é forte, hein? Isso é forte. Então, se você está guardando o seu dinheiro debaixo do colchão, se você não está ajudando ao próximo, se você não está apoiando aqueles que te apoiam, então você está limitando seriamente as suas possibilidades de prosperar. Eu nunca tinha feito nada na minha vida inteira, nenhuma única coisa por dinheiro. E me disse outra mulher que ganhava muito dinheiro: eu tenho feito apenas aquilo pelo que sou apaixonada, porque isso me deu a oportunidade de me tornar mais verdadeiramente quem eu sou e de fazer a diferença na vida das outras pessoas. E é aí onde eu obtenho a minha alegria e a minha realização. Estou nesse clube. Jamais na minha vida fiz nada por dinheiro. Jamais, jamais. Sempre fiz o que amo. Sempre, sempre. Sempre. Claro que tem dias que você tá de saco cheio até de fazer o que você ama, né, gente? Não confundam, tá? Como eu mencionei nos capítulos anteriores, se houvesse um tema que se houvesse um tema que reverberasse em todas as minhas entrevistas
com aquelas pessoas que estavam ganhando muito dinheiro, que eram da elite, esse tema foi a sua inclinação para ajudar os outros a darem início, né, a sua jornada de sucesso, né? A darem, assim, dar uma centelha, né, para começar, para que essas pessoas possam ser bem-sucedidas, e não o contrário. E eu constantemente escuto comentários como este. Eu gosto muito de ser uma inspiração, um modelo. Uma mulher disse orgulhosamente. As mulheres olham para mim e dizem, se eu puder ter tudo isso aí, se ela pode ter tudo isso aí, por que eu também não posso ter? Né? Eu tive modelos na minha vida profissional. Eu tive. Eu tenho a minha mentora profissional e eu olhava para ela e falava assim, eu quero ser igual a ela quando eu crescer. E ela é brilhante. E ela é brilhante. E até hoje, quando eu me meto em enrascada, eu ligo para ela. E aí, há mais ou menos uns 2 meses atrás, ela me ligou do nada, tipo, sábado no final da tarde, e ela é mega ocupada. Ela é casada, ela tem 2 filhos, ela tá agora com 3 netos. Ela cuida dos bens da família dela de origem em Minas Gerais. Ela é super bem sucedida. Ela tem casa fora do Rio. Todo final de semana ela tá na casa fora do Rio. Ela é muito ocupada, gente. E ela já está aposentada. Ela se aposentou aí, deve ter uns 5 anos. Por aí, um pouco mais, uns 6 anos. E aí ela me ligou. Tá tudo bem? Eu falei assim, nossa, eu tava precisando falar com você, mas eu não tive coragem de te ligar pra te perturbar. Ela, eu senti daqui, né? Então eu tive isso. E obviamente que eu não vou dizer pra vocês aqui que também não tive pra ensinar um curso em milagres. Claro que eu tive. A minha professora. A minha super, hiper, ultra professora. Que é assim, absolutamente, totalmente brilhante, absurda, magnânima, estupenda, a minha professora, né? Sem a inspiração dela, eu não estaria fazendo isso aqui, de jeito nenhum. Então, é disso que ela está falando. Então, pegue alguém na sua área de conhecimento e fale, eu vou me inspirar nesse cara, eu vou me inspirar nessa mulher, eu quero fazer igual, tá? Yes. Muito bem. Trata-se de muito mais do que dinheiro, disse outra mulher com cerca de 30 anos de sucesso. Trata-se de impacto. Eu estou motivada a deixar um legado. Yes! Quando eu perguntei o que tinha, o que levava uma executiva que governa uma divisão multimilionária numa corporação, numa grande corporação, ela simplesmente respondeu: eu quero ajudar todas as pessoas que trabalham comigo a alcançarem o seu potencial máximo. Uma outra atribuiu o seu crescimento estelar numa empresa de imobiliária a esse fato. Eu sou maternal. Eu também. Eu sou muito maternal, apesar de não ter filhos. Vocês são meus filhos, como diz o David Wilcock, que também não tem filhos, vocês são os meus filhos. Eu gosto de nutrir. Eu sou uma nutridora. Eu realmente tento nutrir a minha equipe. Eu gosto de ajudar a mostrar a eles formas diferentes para que façam seus negócios crescerem. Essas mulheres de influência oferecem a nossa maior esperança para a cura do planeta. Olha que lindo! Eu acredito, porque você está lendo este livro... Eu acredito, porque se você está lendo esse livro, você está destinada a ser uma dessas mulheres. Yes! Agora só falta eu ficar milionário, tá bom? Mas, se vocês se lembrarem da minha chave Pix, e o meu aniversário é na quinta-feira, tá? E a minha chave Pix é o meu e-mail, JACKIE, ponto final, Mariano, nome de papai, @icloud.com.
icloud.com, jack.mariano@icloud.com. Se você fizer Pix para mim, para me agradecer por ajudar você a alcançar o seu sucesso sagrado, ficarei milionária muito mais rápido com a sua ajuda. Então, se você está me ouvindo, olha só, você está lendo esse livro. Eu estou lendo para você, mas eu estou lendo para você, então você está lendo. Então, você também está destinado ou destinada a se tornar uma dessas pessoas de impacto, que vai deixar um legado para a humanidade, né? E eu conheço pessoas aqui que já causam muito impacto na vida alheia, né? A gente tem, por exemplo, aqui um empresário do ramo da informática que causa muito impacto na vida de muitas pessoas, né? A gente tem aqui personalidades políticas, a gente tem aqui empresários, a gente tem aqui... Esse canal é tudo de bom, gente. Esse canal aqui, quem chega aqui, guiado pelo Divino Espírito Santo, porque eu não faço propaganda, tenho que aprender a fazer. Só tem gente maravilhosa aqui comigo, tá? Então, se você está lendo este livro, e você está, porque eu estou lendo o livro para você, então você está destinado a ser uma dessas pessoas, mesmo se você ainda não for. Como uma mulher de influência, como uma pessoa de influência, você está sempre na melhor posição possível para modelar, para inspirar, né, essa modelagem da grandeza. Embora os passos anteriores fossem compreendidos por 4 passos, o estágio 4 tem apenas 2 passos. E aí a gente vai ler os passos amanhã, tá bom? Muito bem. Ai, gente, ela aqui tá citando uma frase da Anita Roddick que eu vou ler para vocês. Anita Roddick é uma grande ídola que eu tenho, tá? E ídola eu acho que tá errado, tá, gente? É piada. Anita Roddick, ela criou do nada, na garagem dela, já falei dela para vocês, a The Body Shop, tá? Uma empresa de cosméticos naturais. E ela era um gênio, ela era inglesa. Se você pensa que você é muito pequeno para causar um impacto, tente ir para a cama com um mosquito. Ontem, pela manhã, fazia aula de yoga, calmamente, respirando, cantando meus mantras, Om, Shanti, a professora lá dando aula e eu muito concentrada, quando me aparece um mosquito que resolve se alimentar do meu sangue. Realmente, gente, mosquito causa impacto, né? Se um mosquito causa impacto, imagina um impacto que você poderá causar. Com esta mentalidade do sucesso sagrado que você está desenvolvendo agora comigo. E por que eu estou lendo esse livro de sucesso sagrado para vocês? Porque a minha atual professora de Theta Healing, aquela que eu já falei para vocês, que mora em Dubai, ela que recomendou esse livro pra gente, né? Esse foi ela que recomendou. O outro que eu li antes, não. O outro eu encontrei por minha conta, tá? Muito bem. Então, depois a gente vai falar da Anita Roddick, que ela tem um livro maravilhoso chamado Meu Jeito de Fazer Negócios, tá? My Way of Doing Business. E ela... Vejam que interessante, a The Body Shop é algo muito parecido com a Natura, tá? Inclusive, eu acho que foi a The Body Shop que inspirou os empresários da Natura. E ela pegava ela fazia cosméticos com matérias-primas realmente naturais. E ela chegou a vir aqui no Brasil, gente, negociar matérias-primas nativas. Não é o máximo? E aí ela falava umas coisas muito interessantes dos nossos indígenas. Mas isso fica para outro dia. Eu vou finalizar lendo a lição e tem mais umas coisas aí que eu queria falar para vocês, mas eu falo depois. É a vontade de Deus, em sua misericórdia, que eu seja salvo. Salvo de quê? Da minha mente de escassez. Né? Não estamos falando de dinheiro, de profissão. É a vontade de Deus, em sua misericórdia, que eu seja salva da minha crença na escassez. Repita isso durante o dia, tá? Basta que eu olhe para todas as coisas que parecem me ferir e que afirme com toda segurança:
É vontade de Deus que eu esteja a salvo disso, para vê-las simplesmente desaparecer. Basta que eu apenas me lembre de que a vontade de meu Pai é unicamente a felicidade para mim, para descobrir que só me veio felicidade. E basta que eu me lembre de que o amor de Deus envolve o seu filho e mantenha a sua inocência eternamente perfeita para ter certeza de que estou a salvo e segura em seus braços para sempre. Eu sou a filha a quem ele ama. Eu estou a salvo porque a vontade de Deus em sua misericórdia é que seja assim, e assim é. Porque ninguém mexe com a vontade de Deus. O que Deus uniu, nem o diabo separa. E não estou falando dos casamentos. Estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo unidos em um só. E o Aslan acabou de chegar aqui para participar do vídeo. Você está atrasado, Aslan? Estou quase terminando. Pai, é minha a tua santidade. É minha. O teu amor me criou e tornou a minha inocência parte de ti para sempre. Não há culpa nem pecado em mim, pois não há culpa nem pecado em ti. Você quer ajudar, Aslan? Você quer? Quer? Então, peraí, gente, que o Aslan quer dar tchau, minimamente. Então, olha só, gente, eu vou dar um exemplo para vocês, com o Aslan aqui no meu colo, de como a riqueza é criada do nada, né? Eu peguei esse bichinho, esse bichinho, magrinho, lá na feira do pet shop, para ser jogado no lixo. E hoje em dia as pessoas veem esse bichinho e perguntam para mim qual é a raça dele. Bichinho tá gordinho. O Aslan, ele é perolizado, sabe? Sabe pintura de carro perolizada? O Aslan é perolizado. A Shakti é brilhosa, lustrosa. Parece que passaram verniz nela. E o Aslan, ele é perolizado. Com amor e ração e sachê, o Aslan se tornou esse bichinho maravilhoso, né? Então, de repente, até podia vender o Aslan aí, botar ele num concurso, dizer que ele tem uma raça sei lá o quê, e de repente vender o Aslan que me custou R$0 por alguns milhares de reais. Outro dia tava com uma aluna americana e ele apareceu e eu mostrei ele pra ela também tem gato, e ela virou isso pra mim e perguntou se ele era um ragdoll. Ragdoll é uma raça super cara de gatos, tá? Não, ele é um vira-lata doll, né? É isso que ele é. Mas, enfim, é importante que vocês entendam que o dinheiro vem do nada. Que você é o fator que vai agregar valor, né? O que é o produto interno bruto de um país? O PIB, que mede macroeconomicamente a riqueza de um país. Estamos falando da riqueza bruta, tá, gente? Não estamos falando aí de renda per capita, de indicadores de qualidade de vida. Não, estamos falando do PIB. O PIB, ele é um indicador macroeconômico que mostra o quanto de valor está sendo agregado nos bens que aquele país produz, tá? Então, por exemplo, quando você pega uma manga no pé da sua casa, você tem um pé de manga na sua casa, meu vizinho tem um pé de manga na casa dele. Você pega a manga que a natureza te deu de graça, você tira a pele, você tira o caroço da manga, você pica bonitinho, você bota numa vasilhinha de plástico e você vende, sei lá, por R$5, você agregou valor. Você transformou algo que em princípio não tinha valor nenhum em R$5. Concordam comigo? Então você criou dinheiro do nada. É você que cria o seu dinheiro. É você que faz o seu dinheiro. E eu prometo a vocês que eu vou trazer para vocês o conceito de Elon Musk sobre o dinheiro. Prometo. Tá? Até porque eu preciso estudar isso. Tá? Então percebam que nós estamos fazendo dinheiro do nada. Por exemplo, do nada. Você pega um documento que está em inglês e você
é um tradutor profissional e você traduz aquele documento para a língua portuguesa, você acabou de criar dinheiro do nada. A tua energia se transformou em dinheiro. O teu conhecimento se transformou em dinheiro. O teu valor, entre aspas, se transformou em dinheiro. E aí você tem dinheiro. O teu conhecimento, as tuas ideias, a tua nova percepção, a tua mente curada vão ajudar você a fazer dinheiro. Não se ganha dinheiro. Isso é um equívoco linguístico. Não se ganha dinheiro. Se faz dinheiro. Se cria dinheiro. Se você tem um emprego numa empresa e essa empresa te paga um salário, é porque essa empresa vê valor no serviço que você presta para ela. Senão você vai ser mandado embora, correto? E a tangibilidade do que criamos, transformamos algo intangível em algo tangível. Ela varia ao longo do tempo. Olha só, quando Van Gogh, o grande pintor holandês impressionista, morreu, ele morreu pobre. E hoje, as obras originais dele, calma, são negociadas por milhares de dólares. Entendem? Naquele momento, ele não conhecia o valor dele. Por isso, ele morreu pobre. Mas as pinturas dele sempre tiveram valor. Concordam? Então, é importante que você entenda isso. E por que eu estou falando isso para você? Porque você vai verificar hoje como dever de casa, onde você é muito bom em agregar valor a algo, em fazer dinheiro. E aí você me conta nos comentários, tá? É vontade de Deus em sua misericórdia que eu seja salvo. É vontade de Deus em sua misericórdia que eu seja salva da minha própria ignorância com relação ao dinheiro, tá? Antes de eu fechar aqui o vídeo, eu quero fazer uma observação a respeito de um comentário que alguém fez no vídeo de ontem. Eu quero primeiro dizer para vocês que eu cometi um equívoco conceitual. Quando eu falei para vocês da minha mãe e da minha irmã mais velha, né, que faziam eu me sentir completamente inadequada, foi uma maneira coloquial de falar. Elas não tinham esse poder. Eu me sentia, por questões minhas internas, de passado, de crenças, de vidas passadas, eu me sentia muito inadequada diante das atitudes delas comigo, tá bom? Primeiro equívoco que eu queria esclarecer. Segundo, a Camila botou assim: professora Jaque, a ovelha mística da família. Eu também sou. Não, eu nunca fui a ovelha mística da minha família, Camila. Eu vou te explicar um motivo. Ela botou assim: estou terminando o workshop do perdão, vou para o da criança interior. Bendita seja a sua facilitação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu nunca fui a ovelha mística da minha família. Nunca. Por quê? Porque eu nasci numa família onde eu simplesmente tive acesso a isso. Com 7 anos de idade, eu ganhei o meu primeiro livro de astrologia. Depois eu vou mostrar ele para vocês. Meu pai sempre foi essa pessoa. Meu pai foi maçom, meu pai foi Rosa Cruz. Meu pai frequentou durante anos a Sociedade Brasileira de Eubiose. Quando eu tinha 18 anos, o meu pai me levava para assistir palestra sobre ufologia com ele. Então eu nunca fui a ovelha mística da família. A minha mãe adorava uma simpatia, adorava Minha mãe, quando faleceu, estava lendo livros sobre cristais. A minha irmã também sempre gostou dessas coisas. Então, por que eu fui a ovelha negra? Porque eu sempre fui diferente. Porque as ovelhas são todas brancas e tem uma que é negra. Não é negra no sentido de negativa. É negra no sentido de preta. Preta, de cor preta, no meio de uma porção de ovelhas brancas. Aquela que destoa, aquela que não faz parte, aquela que é esquisita, aquela que não herdou aquele DNA da família. Por que eu sempre fui a ovelha negra da família?
né? E por ser a ovelha negra da família, fui convocada sistemicamente para esse papel de bode expiatório. Porque a minha percepção das coisas sempre foi diferente. E aí eu chegava lá na frente de todo mundo e dizia que o rei estava nu. E aí a coisa dava ruim, tá bom? Então, eu nunca fui a ovelha mística da família. E a expressão ovelha negra, ela é muito mal interpretada. Não é ovelha negra no sentido de negativa. É ovelha negra no sentido de ser preta no meio das ovelhinhas lá brancas, cinzentinhas, sei lá o que. Tá bom? Eu acho que isso é muito importante, assim, da gente corrigir. Porque eu só cheguei onde eu cheguei, especialmente por conta da inspiração paterna, né? Porque eu cresci no meio de todo tipo de livro esotérico que vocês podem imaginar, né? Eu com 7, 8 anos de idade, o meu pai lia Pense e Enriqueça do Napoleão Hill, tá? Então, isso veio dele. Foi ele que me proporcionou isso, tá bom? Então, essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.